Se você chegou agora, então seja abençoado e abençoada no Senhor. Estamos reunidos na aliança do Senhor Jesus Cristo e a gente vai explicar por que a aliança do Senhor Jesus é melhor do que a aliança com Adão, melhor do que a aliança com Enoque, melhor do que a aliança com Noé, melhor do que toda e qualquer aliança que nós possamos imaginar e fazer neste mundo e no porvir, porque em Cristo Jesus temos uma nova aliança, uma aliança perfeita, uma aliança sustentada pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo sangue do Cordeiro sobre nós. Gênesis 9, você pode me acompanhar, a gente vai junto aqui. Gênesis 9, de 1 a 19. Eu vou parar no 19, você já vai entender por quê. Porque a partir do verso 20 a gente tem uma outra história, uma história complicada na vida de Noé, mas aqui a gente está diante da aliança de Deus com Noé. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Sede fecundos quer dizer, sejam férteis, multiplicai-vos, enchei a terra. Deus está abençoando Noé e seus filhos para que tenham muitos descendentes. Mas aí, depois dessa palavra tão boa, né, vem uma outra, que diz assim: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Eu fui olhar aqui outras traduções e encontrei uma tradução curiosa, né? Que diz assim: o vosso temor e o vosso medo será sobre todo animal da terra, que é a tradução que está lá na Bíblia hebraica, né? E aqui a tradução é: pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra. Eu preciso que a gente comece a entender aqui o que significa, né? Esse pavor e medo, esse temor e terror que estão sobre os animais. Primeiro, a gente tem uma história importante, né? Que é o fato de que o texto de Gênesis 9 é um texto depois do dilúvio. E por que Deus está aqui reforçando esta separação entre os animais, a criação e a humanidade? Mais uma vez, por quê? A resposta está no verso seguinte: porque tudo que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então aqui a gente começa a entender o seguinte: por que os animais temem o homem? Não é porque o homem é um destruidor, não é porque o homem é, alguém que vai simplesmente exterminá-los, não. Aqui a ideia era de que os animais deveriam temer os homens, temer a humanidade, porque a humanidade é onívora, ela come toda a erva verde, todas as sementes, todos os frutos, mas também tudo que se move. Aqui eu fiquei lembrando daquelas afirmações para pessoas que trabalham com sobrevivência, com guerra na selva, com qualquer outra coisa. Diz: tudo que se move se come. Aqui tudo que se move e vive é alimento. Claro que aqui ainda não existe a separação que vai acontecer lá na lei de Moisés entre animais puros e impuros. Aqui é pós-dilúvio. A humanidade tem que se multiplicar e tudo é alimento. Só que Deus aqui faz uma observação: carne, porém, com vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, o sangue de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem
segundo a sua imagem. Mas, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Antes de eu fazer o comentário que é necessário nesse texto aqui, queria saudar aqui a Joelma e agradecer a Deus pelas orações dos irmãos e agradecer a Deus pela vitória da Laís. Apresentou o TCC e foi bem. Louvado seja o nome do Senhor. A gente estava orando pela Laís. Mande um beijo para a Laís, Joelma. E que Deus abençoe Joelma, Martim, Laís e toda a sua casa. Agora eu vou voltar para o texto de Gênesis. Primeiro, o texto está nos dizendo que o homem não deveria comer o animal com seu sangue. Também está dizendo que o sangue de tudo aquilo que é derramado, homem ou animal, está diante de Deus. E finalmente diz aqui o texto que aquele que derramar o sangue do seu próximo também terá seu sangue derramado. Aqui tem uma diferença entre o texto de Gênesis 4 e Gênesis 9. Depois do dilúvio, Deus estabelece aqui um mandato para que o homem não derrame mais o sangue do seu próximo. Por que o Senhor faz isso? Primeiro, a gente tem uma lembrança de que Ele quer que se povoe a terra, mas também Ele está dizendo aqui que só Deus, e apenas Deus, é que tem esta autoridade. Lembre-se que é um texto pós-dilúvio. O Senhor encheu as águas e exterminou toda a vida da terra. E agora ele está dizendo para o homem: eu estou dando autorização para que você mate o animal para comer, mas não deve derramar o sangue de maneira vã. Não deve matar os animais só por matar. Nem deve derramar o sangue do seu próximo. Por quê? Todo sangue derramado será requerido diante de Deus, tanto dos animais como das pessoas. E principalmente das pessoas, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Aqui o texto de Gênesis 9:6 não deixa dúvida. A dignidade da pessoa humana e da vida humana está diante de Deus como interdito. Vou fazer uma outra pausa e pedir para você continuar orando pela Laís. São 2 TCCs, então que Deus esteja com ela. Vou também mandar um abraço aqui para nossa querida Ariane, para o Antônio, para a Mara, para a Daniela. E aí com a Daniela nós mandamos um abraço também para suas filhotas. Deus abençoe também a Rosa. Olha, a Rosa está contando que Adalto Neto está completando hoje 40 anos. Então Deus abençoe Rosa, Adalto Neto, Deus abençoe Andresa, Marielle, João Arthur, Deus abençoe toda a família da fé. Aleluia, louvado seja Deus. Não sei se o Adalto Neto está aí com a gente, se ele vai pedir um cântico. Então antes que a Rosa diga se ele está aí, a gente vai terminar de fazer a leitura do texto, tá? E se for o caso, a gente canta um hino no final. A partir do verso 8, Deus muda de assunto. Aqui ele estabeleceu uma aliança. E essa aliança, ela é feita debaixo da bênção de Deus. Mas agora o Senhor vai mostrar os termos desta aliança. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco. Atenção! A aliança de Deus não foi só com Noé. Foi com Noé, com a sua descendência e com todos os seres vivos. Tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, bem como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não mais será destruída toda a carne por águas do dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra.
E disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco, e será o sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé, e deles se povoou toda a terra. Claro que o arco da aliança é o arco-íris, lembrando aqui a promessa de Deus, sua misericórdia. E o que significa que Deus vai lembrar? De novo a gente está falando, Deus está marcando com o arco da aliança o selo da promessa entre Deus, Noé, os seus descendentes e toda a carne e todos os seres viventes sobre a terra. A aliança com Noé, portanto, ela é diferente da aliança que foi feita em Jesus. A aliança que foi feita em Jesus é uma aliança feita no sangue do Cordeiro para a remissão de pecados e que dá a vida eterna. A aliança que Deus fez com Noé é uma aliança da misericórdia de Deus, em que Deus está dizendo: não mais destruirei a terra por causa da sua maldade. É importante que você guarde isto no coração, porque você vai começar a entender por que é que Deus não manda simplesmente fogo do céu e extermina a terra. Por que que Deus não manda de novo um dilúvio para acabar com toda a maldade e perversidade humana? Porque Deus estabeleceu para si mesmo esse limite. E ele estabeleceu para si mesmo esse limite e ele faz uma promessa: não mais destruirei a terra por causa da maldade humana. Não mais destruirei a terra por causa da violência, da perversidade, da corrupção que há sobre ela. Porque eu estabeleço ali um arco nos céus para marcar a minha misericórdia. Então, o arco-íris é um sinal da misericórdia de Deus. E é importante que você lembre disso, para que você entenda que a aliança que foi feita com Noé foi feita numa expressão de misericórdia de Deus para com todas as criaturas vivas, para com Noé e sua casa. Por que é importante você guardar isso? Porque a própria Bíblia diz que Deus nos ensina que ele tem misericórdia de quem ele quiser ter misericórdia. E a misericórdia do Senhor significa que Deus vê a miséria humana, isso lhe pesa no coração, mas Deus coloca o seu coração na nossa miséria. A palavra misericórdia é uma invenção do latim para tentar traduzir este amor compassivo de Deus, em que Deus vê a maldade, Deus vê a degradação, Deus vê o sofrimento, mas ele aplica esta dor em si mesmo e não mais em toda a terra, em toda a humanidade, em todos os seres viventes. Deus poderia, em vários momentos a gente vai perceber isso na história da humanidade, na história do universo,
na história da Bíblia, Deus poderia mandar de novo outro dilúvio. Razões para isso a humanidade já deu. Mas Deus estabeleceu uma promessa com base na sua própria palavra. E como nós cantamos, Deus não é homem para mentir. Ele estabelece uma promessa com base na sua palavra, ele estabelece uma aliança com base na sua misericórdia e ele cumpre. A promessa e a aliança do Senhor é que ele não mais exterminará toda a terra. E aqui é importante você prestar atenção no que eu vou dizer. Nem no Apocalipse Deus está dizendo que vai destruir toda a terra. Preste bem atenção no texto lá, que você vai ver que mesmo no Apocalipse, diante da fúria de Deus, diante da ira do Cordeiro, ainda assim a terra é poupada pela misericórdia do Senhor. Porque esta aliança da misericórdia de Deus, que foi estabelecida por Ele mesmo, foi estabelecida uma vez e para sempre. Assim faz o Senhor. Ele estabelece a sua aliança, a sua promessa, a sua misericórdia, uma vez só e para sempre. Esta é uma primeira resposta para um problema teológico, filosófico que as pessoas levantam por aí. Por que Deus permite o mal? Por que Deus não extermina o mal? Por que Deus não destrói aquele que é perverso? A resposta da Bíblia é porque Ele prometeu. Ele estabeleceu esse limite para si mesmo. Ele estabeleceu um limite que é a sua misericórdia, o arco da aliança, para dizer o seguinte: eu não vou destruir. Eu poderia, mas eu não vou destruir. Porque eu prometi que não faria mais isso, e aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Ele prometeu que não vai mais destruir, ele não destruiu. Ele prometeu que enviaria um cordeiro para nos livrar dos nossos pecados, ele enviou. Ele prometeu que vai voltar para restaurar todas as coisas, ele vai voltar e restaurar todas as coisas, e ele prometeu que nos dará a vida eterna, e ele dará a vida eterna, porque as promessas do Senhor duram para sempre. Aqui o velho está perguntando, então se por acaso, em decorrência do desleixo humano para com o meio ambiente, não mais existir o arco da aliança, o arco-íris, Deus ficará livre de sua promessa? A pergunta do velho é o seguinte: se a gente destruir a atmosfera, Deus vai ficar livre da sua promessa? Não, velho, porque o arco é só um sinal da aliança. A promessa foi feita com base na palavra de Deus. Veja como esse negócio é complicado, né? Mesmo que a gente destrua a atmosfera, mesmo que a nossa maldade se multiplique, mesmo que o arco-íris desapareça, ainda assim a palavra de Deus se estabelece em si mesma. Por isso eu chamei a atenção que quando a gente leu o Apocalipse, a fúria do inferno cai sobre a terra, a ira do cordeiro cai sobre a terra, mas a terra não é toda destruída. Acho que você até já sabe o que eu vou dizer. Deus resgata a sua igreja. Vou tentar explicar isso de um outro jeito. Quando vier o dia do juízo, o dia da ira do cordeiro, quando vier o conflito final entre as trevas e a luz, o apóstolo Paulo diz que no abrir e piscar de olhos nós seremos transformados, arrebatados para nos encontrar com o Senhor nos ares. Todo olho verá isso. E a gente precisa dizer, a terra inteira será destruída pela ira do Cordeiro? Não. Porque aqueles que receberam a aliança dentro de si mesmo estarão com o Senhor na eternidade e estarão diante dele, governando toda a terra e toda a criação que está sendo refeita, porque o Apocalipse diz que o Senhor fará novos céus e nova terra. Então, aqui a Márcia já entendeu, os eleitos serão preservados.
Mais ainda, a gente pode olhar esse texto e perceber que Deus estabeleceu esta promessa com base na sua palavra, na sua vontade. E ele estabeleceu um sinal desta aliança. Eu vou deixar você pensando aqui para que entenda que este sinal é uma lembrança para nós, mas não é um impedimento estabelecido com base na ação do homem. É uma lembrança e uma palavra e uma promessa que Deus estabeleceu para si. Veja que o texto de Gênesis 9 continua aquilo que o próprio Senhor está dizendo, porque ele mesmo é que estabeleceu. Quando Noé levantou um altar, lá em Gênesis 8, Deus diz assim: quanto durar a terra, não tornarei a amaldiçoar a terra. É a palavra do Senhor. Depois ele volta a dizer: não voltarei a destruir. E aí ele mostra-nos um sinal da sua aliança. Mas o sinal é apenas para que você lembre que a palavra do Senhor é que foi estabelecida. Jesus diz isso de outra maneira, dizendo assim: passará os céus, passará a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Porque é pela palavra do Senhor que a aliança é feita. E pela palavra do Senhor é que esta aliança é firmada. E pela palavra do Senhor é que ela vai se cumprir. A gente quase que precisa cantar e relembrar o que o Senhor nos diz, mas a palavra do Senhor dura para sempre, as suas promessas não têm fim, são eternas e ele preparou algo especial para aqueles que o amam. Se você quiser escrever sua oração, faça isso também. Se você quiser simplesmente dizer amém, faça isso também. Fique diante de Deus bem à vontade, porque ele, pela sua palavra, nos abençoa, nos dirige, nos fortalece, e pelas suas promessas, pela sua aliança, nós somos cuidados por Deus. O Salmo 25 diz que Deus revela a sua aliança àqueles que têm intimidade com o Senhor, aqueles que o buscam, aqueles que o amam, aqueles que estão diante dele. E eu queria convidar você para que faça isso. Então tenha intimidade com Deus, tenha comunhão com o Senhor, porque Ele é o Deus da nossa aliança, Ele é aquele que estabelece promessas com base em sua própria fidelidade e que derrama o seu amor sobre cada um de nós. Vamos orar juntos? Eterno e bendito Deus, Senhor do universo, na tua graça, na tua aliança, na tua promessa, na tua fidelidade é que nós existimos. E nós te bendizemos, ó Deus, pelo aniversário do Adalto Neto, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós a cada dia. E todo ser que respira louva ao Senhor. E todas as criaturas viventes hoje existem porque o Senhor assim permite, porque o Senhor estabeleceu uma promessa de não mais amaldiçoar e destruir a terra por causa da tua misericórdia, Senhor. Pela tua misericórdia é que nós existimos e as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós queremos te agradecer por cada dia de vida, nós queremos te agradecer por cada sinal da aliança após as tempestades, mas acima de tudo, ó Deus, nós queremos te agradecer pela salvação, pela vida eterna, pela aliança no sangue de Jesus. Porque se a aliança feita com base nas tuas promessas diante de Noé foi, acima de tudo, forte, a aliança feita no sangue derramado de Jesus
foi ainda maior. E, ó Pai, nós te pedimos que aquele que olha o derramamento de todo o sangue sendo requerido diante de ti, ó Deus, também esteja neste momento nos lembrando que o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado pelos nossos pecados. Faze-nos, ó Deus, merecedores desta obra, transforma as nossas vidas, muda o nosso viver, enche-nos com teu Espírito e dá-nos um coração agradecido e põe em nossos lábios um hino de louvor. É o que nós pedimos e agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o amor insondável e infinito do Deus de misericórdia e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.